ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. 5.000 religiões fundamentam as suas crenças na Bíblia, que a gente fundamenta a nossa. Então pensa na loucura que eu tô falando aqui, ó. 5.000 religiões fundamentam completamente a sua crença nesse livro. Como que 5.000 religiões distintas podem fundamentar toda a sua fé e a sua crença no mesmo livro? Saudações internet, aqui é o Gabriel do Dragão na Garagem e hoje você está assistindo mais um episódio da nossa série de refutação a heresias, chamada Stranger Gospel. Então já vai colocando o dedinho no teu like aí, já vai se inscrevendo no canal para você poder receber as nossas notificações. Nós fazemos várias séries aqui, fazemos uma série sobre o calendário cristão com algumas pregações que eu faço, fazemos dúvidas que alguns inscritos perguntam pra gente, e também nossa série Stranger Gospel, também agora uma série que a gente inaugurou no começo do ano sobre controle, uma análise de games, e também a gente vai fazer de séries, filmes, animes, etc, cultura pop no geral, que eu acho interessante pontuar alguma coisa. Então vamos lá ao nosso vídeo. Vamos. Bom, o Vitor Azevedo, ele é atualmente uma figura muito famosa no hall de hereges brasileiros. Provavelmente você já conhece, já deve ter ouvido falar dele. Alguma sandice que aquele moleque falou, você já deve ter ouvido, né? Ele é o jovem dinâmico do evangelicalismo. Essas heresias, na verdade, elas se atualizam. Elas pegam uma nova capa, né? São heresias antigas, que elas já foram combatidas pelos nossos pais, e elas tomam novas formas a partir de hoje. Esse é exatamente o caso do Vitor Azevedo, que, querendo ou não, ele é um longínquo discípulo do Marcião. Esse Marcião foi um herege que viveu entre 110 e 160. A heresia que ele fez do marcionismo foi condenada em 144. Não por um concílio, não existia concílio nessa época, mas também pelo consenso patrístico dos pais que tiveram que combater sua heresia gnóstica. Então vamos lá, vamos entender quem era Marcião. O antigo herege, ele partia da oposição entre justiça e amor e também da oposição entre lei e evangelho. Ele rejeitava o Antigo Testamento, que ele dizia que era ultrapassado, como talvez o Vitor Azevedo implicitamente deixa parecer, e ele anunciava um cristianismo autêntico baseado na contradição entre dois deuses, o maligno, que era o Deus do Antigo Testamento, e o benigno, que era o Deus do Novo Testamento. É um pouco mais complexo do que isso, mas pra gente não poder ficar falando sobre ele, poderia até fazer um vídeo sobre heresias do início do cristianismo, porque a gente pode entrar mais nesses assuntos. Mas é basicamente isso. Implicitamente é o que o Vitor Azevedo ensina quando ele tenta colocar Cristo em oposição à revelação dada pelos profetas e pelos apóstolos. Então o que ele está fazendo? O Vitor Azevedo, ele parece crer em um tipo de Bíblia mutilada que não é a palavra de Deus. Ela só é a palavra de Deus em alguns momentos, alguns não é, e é isso que ele crê. O Vitor Azevedo, ele também nunca fez um seminário. Talvez isso explique muita coisa. Parece que sequer possui algum tipo de estudo aprofundado de teologia. Ele é um herege moderno que utiliza as forças das redes sociais para vomitar toda a desinformação e anacronismo histórico e teológico que ele possa fazer. Aquele cara que fica no vídeo balançando a cabeça, aquele ali é o real problema. São as pessoas que dão crédito pra esse cara. Esse tipo de gente acredita que a igreja nasceu ontem, que a teologia não tem nada a ver e não tem nada a nos oferecer e que apenas Jesus basta. E isso é muito hipócrita e eu vou provar isso aqui. Além de vender uma teologia da prosperidade emocional, como a teologia do coaching, né, que a gente gosta de chamar, ele repete alguns jargões anacrônicos e sérios contra o cristianismo. Ele é influenciado por marcionismo e pelagianismo. São dois tipos de heresias que já foram combatidos no passado. Entretanto, nós iremos analisar hoje o último ensino dele que ele publicou na Sexta-feira Santa. Nem a Sexta-feira Santa consegue escapar de um bando de idiotices que esse cara fala, e que na verdade parece mais um ateu tentando atacar a Bíblia. Mas o que a gente precisa saber, irmãos, e o que eu quero aqui com muito cuidado, com muito amor, expressar a vocês, é que a Bíblia ela tem um lugar que ela deve estar. Ela tem um lugar certo para estar. E infelizmente, hoje em dia, ela não parece estar no lugar certo. Vamos lá. O Vitor Azevedo, ele diz que a Escritura Sagrada possui um lugar próprio, e é verdade. Ela própria afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 a 17. Diz o seguinte: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabe de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito,
capacitado para toda boa obra. A Escritura, ela resolve aquilo que ela vem e se propõe a resolver. Para compreendê-la corretamente, nós devemos assumir a responsabilidade do Espírito Santo de conduzir a igreja para preservar a verdade. Então, mesmo que a igreja como um todo não seja infalível, o Espírito Santo guia infalivelmente a igreja para realizar as reformas necessárias para a preservação do Evangelho. Então, a igreja, não existem pessoas infalíveis na igreja, isso não existe, isso não é crido pela igreja primitiva, mas o Espírito Santo é infalível e guia a igreja até, às vezes, utilizando as próprias falhas, utilizando as heresias, utilizando os erros como motor para, através do coração de algumas pessoas, conseguir reacender a chama do Evangelho. É assim que foi esses 2000 anos. Tinha um problema, tinha uma heresia, as pessoas paravam para pensar acerca daquilo ali e pensavam, tinha um debate. Pelo consenso, o Espírito Santo nos guiava. Não existe ninguém infalível. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade, né? A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus. Ela é a palavra de Deus. Mas vamos lá. Primeiro, vamos entender uma coisa. Por mais que alguns coloquem a Bíblia em um patamar além de nos revelarem no sinal do Evangelho, dizer que essas pessoas creem que o livro seja uma pessoa da Trindade é um grande exagero. É um grande erro. O interesse do Vitor Azevedo aqui é, na verdade, diminuir a força do argumento dos oponentes protestantes, como eu, e reforçar a sua ideia de que a teologia beira a inutilidade. Ele não enxerga a sua própria hipocrisia, como nós falamos no início, porque ele só conhece o que conhece de Jesus Cristo, da Trindade, porque alguns homens bateram cabeça para construir uma teologia sólida contra os oponentes do cristianismo há muito tempo atrás. Por exemplo, como o Marcião, que é mais ou menos o mestre dele sem ele saber. Sem a teologia da igreja, nada do que ele acredita hoje seria possível. Não que a igreja magicamente ou poderosamente foi lá e deu luz, mas porque o Espírito Santo, através do conhecimento dos nossos pais, foi lá e ajudou a igreja a compreender corretamente o Evangelho. É isso. Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. A afirmação do Vitor Azevedo de que não existem mais coisas sagradas já é refutada pelo texto que a gente falou, porque o texto chama de escrituras sagradas, e apenas pessoas sagradas, ela é mentirosa e perigosa. Ela é típica de um herege. É verdade que a escritura ensina que pelos méritos da cruz somos feitos templo de Deus e por consequência sagrados. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Ok. Entretanto, ele tenta estabelecer a falácia da falsa dicotomia, tentando pôr em conflito pessoas sagradas versus Bíblia sagrada. A falácia da falsa dicotomia, para quem não sabe, ela é conhecida também como a falácia do branco e preto, ou do falso dilema. Funciona assim, ocorre quando alguém apresenta uma situação com apenas duas alternativas. É aquele ditado do 8 ou 80. Quando de fato existem outras alternativas que podem além dessa aí, não são só duas. A escritura, ela é chamada de palavra de Deus diversas vezes. Diversas vezes na escritura a Bíblia é chamada de palavra de Deus, é chamada de sagrada. Tanto a escritura quanto a pregação do evangelho são a palavra de Deus. Claro que hoje em dia a pregação do evangelho para os apóstolos ela tinha um tom diferente, porque os apóstolos estavam recebendo revelações especiais do Espírito Santo e hoje nós estamos repetindo essa revelação especial que eles receberam. De qualquer forma, nós estamos pregando a palavra de Deus quando nós estamos pregando o evangelho, porque aquilo que nós estamos pregando é aquilo que os apóstolos pregavam na Bíblia. Na Bíblia, assim, para o povo que depois se tornou a Bíblia. O próprio Cristo é a palavra de Deus também. O que Azevedo ele tenta estabelecer é que a Bíblia é um livro mais importante, entretanto, não é a palavra de Deus. Ela se tornou a palavra de Deus e, de repente, a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada, nem a um lugar, muito menos a um livro. Quando ele diz que a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia, ele está diretamente fazendo uma crítica aos seus opositores que utilizam a Bíblia para refutá-lo. Mas por que ele acredita nisso? Porque o ensino da Bíblia se opõe ao que ele acredita. Vitor Azevedo é tão ignorante que ele sequer percebe que a Bíblia é o registro escrito da inspiração divina e o único meio para se preservar uma tradição fidedignamente. Naquela época não existia YouTube. Talvez os apóstolos pudessem realmente fazer um videozinho no YouTube lá, fazer uma aula, fazer aquilo ali e gravar pra gente, a gente tem hoje. Mas eles viviam naquela época, não tinham. A única forma de registrar o que eles pregavam e ensinavam para a igreja era através dos escritos, das suas cartas e dos seus evangelhos. Ele diz que a palavra de Deus não pode se restringir a certos elementos, mas de onde ele tirou isso? A Bíblia
é a revelação fundamental para a salvação. E nela está contido tudo o que é necessário para a salvação. A Bíblia diz isso, afirma isso e isso é verdade. A igreja ela participa, segundo o poder do Espírito Santo, para preservar e aprofundar esses conhecimentos. Mas ela não tem autoridade para adicionar ou subtrair a revelação de Deus, apenas aprofundá-la. Nós aprofundamos, nós complexificamos, mas não podemos adicionar nem subtrair. Eu estava pesquisando e eu vi que 5.000 religiões fundamentam as suas crenças na Bíblia, que a gente fundamenta a nossa. Então pensa na loucura que eu estou falando aqui, ó. 5.000 religiões fundamentam completamente a sua crença nesse livro. Como que 5.000 religiões distintas podem fundamentar toda a sua fé e a sua crença no mesmo livro? E é engraçado que aí você vai ver a crença deles e eles vão abrindo um versículo pra você fica até perdido. Você fica perdido falando, não, peraí, a mesma Bíblia que eu creio, mas como ele tá vendo uma coisa diferente? Porque cada um viu de um prisma, cada um viu de um lugar. E não adianta, a letra pela letra não produz a vida do Evangelho. O World Christian Encyclopedia afirma que existem mais ou menos umas 33.000 denominações cristãs no geral. Tá contando tudo, tá? Católico, ortodoxo, protestante, mormon, testemunho de Jeová. E a discussão aqui não é se um é cristão ou não, tá? O World Christian Encyclopedia diz isso. Ele também, esse livro, ele também divide as denominações por países, ignorando se elas possuem comunhão entre elas ou não. Ele está se utilizando da falácia da falsa dicotomia em uma afirmação absurda, ou seja, ele está dizendo assim, ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou existem distintas interpretações da Bíblia. Na verdade, as duas coisas podem ocorrer ao mesmo tempo. Ele confunde ontologia, que são os estudos da propriedade do ser, com epistemologia, que é como reconhecemos essa propriedade. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus, mesmo que muitas pessoas a interpretem errado. Até porque o Vitor Azevedo acredita que o que ele diz é a palavra de Deus, crendo que mesmo assim as pessoas interpretam ele errado. Ele é um hipócrita. Ou seja, se você diz que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus porque interpretam ela errado, ele que afirma que prega a palavra de Deus, quando é interpretado errado, então estaria provado que o que ele diz não é a palavra de Deus. Você fica perdido falando, não, peraí, a mesma Bíblia que eu creio, mas como ele tá vendo uma coisa diferente? Porque cada um viu de um prisma, cada um viu de um lugar. Queremos pedir perdão a vocês, percebemos que algumas palavras foram utilizadas de maneira equivocadas ali, gerando diversas interpretações, né? E muitas das interpretações são realidades que não é o que nós cremos, né? Então são interpretações que não era aquilo que nós queremos passar. Então fica aqui o nosso pedido de perdão. Isso é hipocrisia. Vitor Azevedo também, ele parece desconhecer, né, pelas coisas que ele fala, todo o contexto escriturístico, os estilos e objetivos de cada livro. Toda a escritura é a palavra de Deus. Não porque todos os versículos são Deus falando, mas porque todos os versículos contam uma história que, entendida em seu contexto, nos ensinam algo acerca da fé e da vida cristã. Constantino, não dá tempo de falar de Constantino aqui, Constantino decidiu que tinha que ter um livro sagrado para comunicar, então todo mundo foi... todo mundo não, na verdade eles tinham, na época de Constantino, 325 anos depois de Cristo, eles tinham mais de 3.000 escritos que eles consideravam sagrados. Aí Constantino falou, não quero 3.000, eu quero que seja menos, tem que ser menos coisa. Vocês façam um concílio e encontrem o sagrado. Então eles rasgaram várias coisas, enfim. A maior aberração do vídeo é quando ele afirma que Constantino decidiu que deveria haver um livro sagrado, porque Constantino jamais desejou isso. Ele convocou o Concílio de Nicéia para que os bispos da igreja pudessem chegar a uma conclusão católica a respeito de Jesus Cristo, e não do cânon, que foi definido, que foi melhor discutido muitos anos depois da morte de Constantino. Vitor Azevedo, ele é um herege e ele é papinteiro. Ele não possui conhecimento para falar, ele não sabe o que está falando. A pessoa falar que Constantino foi responsável pela formação do cânon, sendo que o cânon foi formado depois de Constantino, tem que não saber o que está falando. Também nunca na história da igreja primitiva houveram 3.000 escritos que eram considerados sagrados. Isso é uma grande mentira. A gente deve começar pelo fato de que os livros do Antigo Testamento eles eram aceitos como parte da Escritura, então beleza. E os livros do Novo Testamento, em sua maioria, eles eram cridos como revelação. Alguns livros eles entravam em debate, como é o caso de 2 Pedro, Judas e Tiago. Entretanto, eles foram admitidos no cânon posteriormente. Esse número que ele inventou da cabeça dele, que eu não sei de onde ele tirou isso, sobre as cópias desses livros do Novo Testamento, enfim, é um número errado. Porque, olha só, na verdade existem 5.300 cópias do Novo Testamento até o momento. A gente não sabe se tem mais, pode ser que tenha escondido por aí. Essas 5.300 cópias são cópias dos 27 livros que hoje nós temos no Novo Testamento. Dentro dessas cópias, o Novo Testamento, né, ele é 98% consistente. Dentro dessas 5.300 cópias, 2% existe algum tipo de divergência, algum tipo de divergência não só de acento ou nada assim, a divergência no texto ou no significado. Entretanto, nessas divergências, nenhuma delas atinge uma doutrina central do cristianismo. Então existia
um consenso dos cristãos antigos acerca da revelação, principalmente porque os apóstolos, muitos deles ouviram da boca dos próprios apóstolos. Vitor Azevedo, ele possui uma mentalidade semelhante ao do Caio Fábio, que é aquele negócio de criar uma falsa dicotomia entre Jesus Cristo e o restante da revelação. Entrando, na verdade, em contradição, porque o próprio Jesus Cristo chama o Antigo Testamento de palavra de Deus e afirma que a Escritura não pode ser anulada. Vitor Azevedo está afirmando, indiretamente, que Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Verbo eterno, é um mentiroso. Ok? Muitas igrejas, em muitos lugares, muitos pregadores, vamos dizer assim, eles utilizam Jesus. E ninguém nega Jesus, óbvio, né? Mas Jesus é só a porta de entrada, né? Então, Jesus morreu por você, né? Jesus, ele morreu por você, ele te salvou e agora você pode entrar. E aí depois que o cara entra, depois que o pecador entra, Jesus morre. Jesus morre e aí nasce a Bíblia. Aí o cara dá a Bíblia pra ele e fala assim, agora segue. Quando ele diz que Jesus é apenas a porta de entrada, ele comete um outro erro. Os apóstolos, eles são a continuação do ministério de Cristo, como a igreja também é a continuação do ministério dos apóstolos, em sentidos diferentes. Jesus Cristo, ele ensina que os apóstolos aprenderiam muito mais após sua ascensão. Então, Jesus falou, olha só, depois que eu ascender, vocês vão aprender muito do Espírito Santo. Jesus Cristo foi o anúncio do Novo Testamento e os apóstolos foram a consolidação desse Novo Testamento. É óbvio que o cristão vai chegar na igreja, nós vamos falar primeiramente de Cristo, que morreu pelos pecados dele, vamos falar sobre o ministério de Jesus Cristo, a vida dele, para que depois desse crente que se tornou convertido, esse catecúmeno, que ele vai ser batizado, ele possa aprender mais dos apóstolos, da igreja, da teologia, dos profetas e tudo mais. Ele diz que Jesus morre depois que o pecador entra para a igreja. Suponho que ele fale isso por própria experiência, né? Porque assim, na igreja dele, talvez seja depois que ele fala de Jesus Cristo lá naquele púlpito, as pessoas entram para a igreja dele, eu acho que Jesus deve morrer também, porque aí, ao invés de aparecer a Bíblia, aparece o Vitor Azevedo, que diz para eles, agora me segue. Você abre um texto, tá falando assim, olho por olho, dente por dente. Aí você olha no outro texto, fala o seguinte, Deus zombou dos nossos inimigos. Aí você olha no outro texto, você vê o amigo de Jó falando que Deus mandou lepra pra Jó. Aí você olha num outro texto e aí você vira uma confusão. Aí num outro texto, Deus abre o mar vermelho pro povo passar. Mas ele abre o mar vermelho pro povo passar e fecha pra matar os faraó. Então vira uma confusão na cabeça do cara. Então peraí, quando ele diz que Jesus morreu pra me salvar e era tão bom, agora ficou esquisito, né? Então Jesus, ele se torna uma porta de entrada, ele se torna atração. E agora que você entrou, deixa eu te ensinar o que importa. Agora o que importa é obedecer todos os prescritos da lei de Deus. E para você se manter nesse lugar que Jesus colocou você para entrar, você precisa fazer isso. Vamos lá, Vitor Azevedo, ele assume também um pensamento marciano completo no final do vídeo. Quando ele tenta estabelecer divergências de comportamento na divindade, por exemplo, ele fala que Deus zomba de seus inimigos, mas a gente tem que entender porque Deus zomba de seus inimigos, porque ele é bom, porque ele é todo poderoso, porque ele é Deus e ele humilha aqueles que pretendem se exaltar e se assumirem como Deus. Ele diz também que Deus permitiu a desgraça de Jó. Ok, Deus permitiu a desgraça de Jó, permitiu que Satanás fizesse tudo aquilo na vida de Jó e curou Jó. Ensinou a Jó uma lição que ele nunca mais iria esquecer. Deus também enviou seu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Vitor Azevedo, ele tenta criar um marcianismo. Ele é semi-marciano. Tiago, irmão do Senhor, ele ensina que a fé sem obras é uma fé morta, inexistente, desencarnada da verdade. Quando nos tornamos cristãos, devemos obedecer a Deus e os seus mandamentos, não porque eles nos darão méritos, mas porque testemunhamos a fé que é viva e não morta, porque não existe fé morta. Se nós temos que seguir mandamentos que nós somos cristãos, nós não seguimos porque com esses mandamentos nós iremos conseguir méritos diante de Deus, mas porque somos salvos e transformados pelo Espírito Santo, somos levados a testemunhar nossa fé através das obras. E aí a Bíblia se torna o maior pesadelo de um cristão sincero. Na verdade, eu acho que a Bíblia é o maior pesadelo de um cristão herege. Larry, what the hell are you doing? Uma vez eu ouvi um cara falar assim, Vitor, você tem que entender que a Bíblia, ela é tão poderosa que se você ler a genealogia de coração aberto, você pode ser salvo por ela. Eu falei, gente, então eu nunca li de coração aberto porque eu não conseguia terminar uma genealogia. É verdade que a genealogia de Jesus sozinha, ela não pode dar conhecimento do Evangelho, mas a genealogia acompanhada de todo o ensinamento apostólico é essencial para o reconhecimento do Evangelho, porque você está provando que Jesus Cristo é o Messias da raiz de Abraão e de Davi. Vamos lá, Azevedo termina
admitindo a sua mentira. Primeiro ele diz que leu a Bíblia toda, de capa a capa, que leu milhões de vezes. E depois que ele nunca terminou uma genealogia... Até porque eu medito nela o tempo inteiro, eu tô lendo ela o tempo inteiro, já li ela de capa a capa, sei lá quantas vezes, 1 milhão de vezes, vários textos, enfim. A genealogia de coração aberto, você pode ser salvo por ela. Eu falei, gente, então eu nunca li de coração aberto, porque eu não conseguia terminar uma genealogia. Genealogias que sequer ultrapassam uma página da Bíblia. Me parece que ele não leu muito a Bíblia. É essa a impressão que eu tenho. Parece que ele foi escolhido para o seu ministério por algum pastor muito irresponsável. Eu nem sei se ele dirige a igreja, enfim. Não importa também. Alguém que deixou ele nesse patamar muito irresponsável para ele falar esse monte de besteira e colocar um grande perigo na vida das pessoas. Se você não escuta esse cara que é herege, ajude outras pessoas a pararem de consumir esta droga que ele chama de evangelho. E se você gosta dele e teve estômago para ver o vídeo até o final, cara, meu irmão, por favor, os ensinamentos dele, eles representam um grande perigo para sua alma. Então tome cuidado. Enfim, é isso, galera. Se inscreva no canal se você não se inscreveu, dá um like e revisem seus conceitos de quem é um pregador de verdade.